Boa noite, gente. Boa noite quem tá chegando aí. Mônica, Gerli. Daqui a pouco eu faço o convite para tu, tá? Deixar um pouquinho a galera chegar. A gente trocar essa ideia sobre massagem, yoga, massagem ayurvédica. Tá chegando, vamos aguardar um pouquinho, tá, gente? Tá entrando agora. Hoje o papo é bem legal, bem interessante. Tulasi. Hoje a gente vai conversar, vai trocar ideia sobre a massagem ayurvédica, no caso a yoga massagem ayurvédica. Esse método foi criado por Kusum Modak, né, já é bem disseminado no mundo todo, por ter essa influência do yoga, né? A gente sempre tem que estar aprendendo alguma coisa, algumas manobras, né? Por mais que a pessoa não trabalhe com o método, mas é bem interessante saber alguma coisa. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Eu vou colocar aqui, vou fazer o convite para a Gerli. Enquanto isso, vou apresentando ela a vocês, tá? Gerli é uma discípula direta de Kusum Modak. Já vem realizando um trabalho muito legal, isso há muito tempo. E ela já trouxe Kusum para cá. Kusum Modak é a criadora desse método. Ela tem uma história muito bonita na Índia. Oi, Gerli. Oi, Fred, tudo bom? Tudo bem, querida? Tudo bem, e você? Tudo em paz, tudo tranquilo. Vamos seguindo aí, né, nesses novos tempos. Pois é, né? Ressignificar esse trabalho, né? Esperar um pouco também para atuar, enfim. Isso, tá dando para ouvir legal aí, né? O som tá tudo tranquilo. Tá me ouvindo? Eu tô, aham. Ótimo. Quanto tempo, né, Gerli? 9 anos já, né? Então, que a gente se encontrou foi na Índia, 2011, né? 2011, Aquela faz viagem bastante. tão legal, né? Eu até tive o prazer de conhecer Kusum Modak graças a você, né? Sabe disso, né? Lembra disso? Então, sim, eu não largava do pé da Kusum, né? Aí, logo depois, ela veio para o Brasil. A gente foi até a Índia para encontrar com ela, saber como que ela estava, enfim, se ela ainda estava dando o curso. E aí, no último dia que eu fui visitá-la, ela me falou que estava vindo para o Brasil, enfim. Então, mas não foi à toa, né? Nunca é ir para a Índia, né? Encontrar ela, enfim. Aí, em 2011, ela veio para São Paulo, né? São Roque, e fez o último curso, se despediu como professora, né? Então, daí passou o bastão para gente. Enfim, Isso. mas é. A única foto que eu tenho, inclusive, foi tu que bateu, porque Foi? eu não sou muito de ficar fazendo foto assim não sei, às vezes eu fico até meio encabulado, mas depois eu olhando assim, eu disse, caramba, tem uma foto com ela, Podia, é realmente podia incrível. ter. Mas É,
antes de tudo, Guilherme, eu queria que tu me contasse como é que começou a tua história com a massagem ayurvédica, né? A yoga massagem ayurvédica. Como é que é a tua É, história antes de tu chegar até Kusum, de conhecer o método, ou se por acaso tu já começou com ela, não sei. Eu queria que tu contasse um pouquinho dessa história. E antes de tudo, eu queria dizer que Guilherme está falando lá de Santa Catarina, gente. Ela tem um espaço muito legal. Se alguém tiver a oportunidade de ir lá, o Solarion, mas ela tem esse trabalho lá, ela está falando de Santa Catarina, tá? E aí eu queria que você se apresentasse um pouquinho aí no teu trabalho. Quando é que tu começou, então, tá? eu comecei com a yoga massagem, no caso, na época, ela nem se chamava yoga massagem ayurvédica, né? Se chamava, inclusive, massagem ayurvédica, e tanto que todo mundo confundia a massagem da Kusum com os outros métodos da medicina ayurveda, né? Que são os procedimentos. Então, eu tinha é, saído da faculdade, né, que eu fiz educação física, e trabalhava com massagem relaxante, enfim. E daí conheci ela aqui em Floripa, não a Kusum, né, conheci o método aqui em Floripa, através de 3 discípulas dela que tinham ido para a Índia e tal. E era exatamente o que eu procurava, porque eu já trabalhava com a massagem, mas sentia que ainda faltava alguma coisa. Então, quando eu conheci esse trabalho aqui em Floripa, assim, foi paixão mesmo. E aí eu só tinha uma coisa na cabeça, conhecer a Kusum. E aí eu levei 10 anos para conhecer a Kusum, mas foi assim a melhor, foi a minha primeira viagem para a Índia, né? Então foi uma das coisas mais legais na minha vida, né? Que foi, não acreditava, né? Que eu estava perto dela, enfim. Depois eu não desgrudei mais dela. Isso foi em 2002. Já fazia mais de 10 anos que eu trabalhava com a técnica, né? Então foi amor à primeira vista com a técnica e com a Kusum também, né? Você sabe que enquanto eu estava lá, eu não largava do pé dela, né? Todo dia eu tava lá Verdade. ligando. Então, Lembra? desculpa, quando você foi para a Índia, quando você falou que foi atrás dela e foi para fazer o curso e tal, você foi para a Índia, então, Fui 10 anos. para 10, Puna. mais, oi, mais de 10 anos já que eu trabalhava com a técnica e ainda não conhecia ela, mas eu só tinha esse sonho, né, de ir para a Índia e de conhecê-la. Naquela época era um pouco mais difícil de viajar para a Índia, não era tão tranquilo como hoje, né? Enfim, então, Pô, aí quando eu, devia, é, 2002 devia ser incrível ainda, hein? e a Ainda é, né? Kusum também. E a Kusum também, né? Naquela época ela ainda dava sessão, então também eu tive o privilégio não só de fazer o curso com ela, mas também de receber um atendimento com ela, né? Então isso também foi algo maravilhoso, só de poder, enfim, em todos os sentidos, né? De estar perto dela, para mim, assim, é algo muito importante, né? Muito legal, Gerli. Me diz uma coisa, o que é que quando tu fez essa passagem, né, das outras massagens para massagem ayurvédica, yoga massagem ayurvédica, que eu também tive a sorte de aprender e depois tive a sorte também de conhecer vocês lá e principalmente de tu me apresentar ela e a gente acaba, mesmo que só tendo só a pequena visita que eu tive a ela, eu senti um impulso, assim, eu até voltei até com uma massagem um pouco diferente, mas eu queria que tu falasse assim, o que é que tu viu de mais especial na yoga massagem que te deixou realmente tocada assim para seguir, porque você está há muito tempo já, né? Na 2011 tu já estava nessa pegada, a gente chega agora em 2020 e eu sempre vejo no teu perfil, tu sempre está dando curso, está ali firme, mantendo sempre
quase que uma coisa bem de tradição mesmo do método. O que é que tu notou de diferença, assim, que te tocou nessa massagem? Bom, primeiro que é uma massagem mais completa do que todas as outras massagens e o fato de ser um trabalho terapêutico, né? Então, assim, e esse trabalho de alongamentos e é a união mesmo do yoga com a Ayurveda, né? Com a Ayurveda, né? Então, assim, e é um trabalho muito completo que a gente vê que começa pelas costas, vai descendo para a parte das pernas, vai fazendo todo um fluxo, né? Eu costumo falar que a gente vai levando prana para o corpo. Então, onde não tem prana é porque tem algum problema, né? Então, a gente leva esse prana para poder não só assim alinhar o corpo, mas também para levar o prana, os nutrientes do prana, enfim. Então, e como te falei, né, é um trabalho terapêutico, a gente faz um pouco de leitura corporal e vai colocando, além da massagem, colocando os alongamentos. Na verdade, é uma arte, né, a gente poder fazer isso, né, então, para mim é algo, assim, sublime, né. Tu tem notícias dela, assim, ultimamente, eu fiquei curioso agora, isso aqui me veio à cabeça agora. Nesse período de pandemia, se tu teve contato, provavelmente sim, né? Se teve alguma coisa assim, algum relato dela sobre esse período, assim, se tu puder falar brevemente. Esse período É, agora, como é que ela tá lá, como é que foi agora esse período em Puna, né? Se ela te passou alguma então, coisa. então ela ficou como todo mundo, né, em lockdown, mas assim, é, alguns meses atrás ela até já falou para a gente que era para a gente voltar com o trabalho, mas sempre assim, quando alguém chamasse, que alguém sentisse que estava que estava precisando, né? Então, e que depois que acabar a pandemia, esse trabalho vai ser o que mais as pessoas vão precisar, porque a gente não está tendo toque, né? Então, é, todo mundo vai precisar da massagem e principalmente da yoga massagem, né? Porque é um trabalho muito profundo. Enfim, então ela tem falado isso para a gente ter paciência, que depois a gente vai trabalhar bastante, todo mundo vai precisar do nosso trabalho. Isso. Eu queria esclarecer um pouquinho para quem está nos assistindo e que não conhece o método exatamente, gente. Ele se chama Yoga Massagem Ayurvédica, exatamente por aliar manobras, né? Ou seja, como o Guilherme falou, alongamentos, torções, algumas posturas, né? São colocadas durante o trabalho e você respira junto. A massagem você não fica de modo passivo, você tem uma respiração junto, tanto que chama de parceiro, né, na hora que está fazendo, que está recebendo. A pessoa tanto se movimenta um pouco, dependendo da sequência, como também recebe as torções, os alongamentos, além desses toques, né? E também tem aquela questão do VECAM, né, Gerli? Se tu puder falar um pouquinho aí para quem é leigo e está assistindo a gente, explicar aí que tem o pó VECAM, que a gente trabalha um pouquinho essa limpeza, esfolia um pouquinho a pele para o uso dos óleos. Os óleos essenciais são usados também com bastante cuidado, né, para o caso de cada pessoa. Tem uma anamnese. E para quem nunca fez o método, gente, eu aconselho você fazer, se você puder um dia, conhece alguém que faça ou quiser entrar em contato com a gente, o método é muito legal. Mas, Gerli, fala um pouquinho aí do VECAM, para as pessoas entenderem mais ou menos como é que funciona essa parte de circulação, alinhamento dos olhos. Então, como esse trabalho, na verdade, essa terapia, né, ela vem do yoga e também da medicina
Ayurveda, né, da massagem ayurvédica tradicional. Então, ela usa o Vekan, ou cálamos, né, que é mais conhecido dentro da medicina Ayurveda. Então, esse pó, a gente aplica o óleo e depois aplica o pó. Na Índia, a Kusum usa mais o gergelim. Aqui no Brasil, ela fala para... No Brasil ou no mundo todo, ela fala para a gente usar óleo vegetal. Aí ela fala para a gente ver o que tem, né, o que a gente encontra no mercado local. Então, a gente aplica o óleo e depois o pó, esse cálamos ou vecan, né, vecan é na língua dela, né, que ela mora em Pune, no estado de Maharashtra. Então, o vecan, esse nome vem da língua dela. Então, a gente aplica o óleo, aplica o pó, e aí vai fazendo o trabalho de aquecimento. E esse pó, ele ajuda no aquecimento. Então, porque como é uma massagem muito profunda, que tem esses alongamentos e trações, enfim, então é importante que a gente aqueça bem o corpo, para que não haja nenhuma lesão. Então, a gente vai passando óleo, e vai passando pó, e vai aquecendo, e sempre no sentido do retorno venoso, né, que é para também fazer esse retorno, né, enfim. Então, e é justamente para isso que serve o pó, para aquecer, e ele é antisséptico, e também ele ajuda na parte da drenagem, então, da drenagem linfática, né, então ele ajuda a levar as toxinas, né, limpar as toxinas do corpo, né, então é basicamente isso, a história do Vekan, Calamus. Ele tem outros nomes também que dependendo do local da Índia, ele tem outro nome. Ele Enfim, muda um pouquinho, né? Como quase tudo ele muda, lá. ele muda um pouco o nome, né? Mas aqui no Brasil até tinha uma época que a gente usava muito, porque era mais difícil de encontrar esse calamus, a gente usava aquele outro pó, como é que Mesocarpo chama? do babaçu. Isso, mesocarpo, né? Então, e a Kusum, inclusive, ela conheceu esse pó em 2005, quando ela esteve no Brasil, ela foi para Cuiabá dar um curso, e ela conheceu esse pó, o babaçu. Então, ela fala que a gente pode usar também se não encontrar o cálamos, mas nunca ficar sem usar, né? Então, mas principalmente não tem comparação. Se você usa o Vecando ou o Calamus, né? Não tem comparação, é bem Eu, diferente, né? eu vi um relato dela, eu esqueci agora onde foi, né? Eu estava lendo, não sei se foi num livro, acho que foi aquele livro, foi lançado aqui em português, eu não sei se foi numa matéria, alguma coisa, ela elogiou bastante esse pó do mesocarpo do Então, babaçu, né? Brasileiro. ela deve ter dado alguma entrevista, porque ela conheceu esse pó em 2005 em Cuiabá, como eu falei, com certeza alguém deve ter feito uma entrevista com ela, enfim, né? A gente está sempre junto, né? Tentando buscar a opinião dela sobre tudo, né? Então, enfim, você sabe, né, que eu sou apaixonada por ela, né? Sim, sim. Me diz uma coisa, Gerli, como é que tá o teu trabalho agora? Como é que tá, se as pessoas estão voltando, se as pessoas estão se sentindo seguras, se está dando para atender, sei lá, usando algum tipo usando os métodos de segurança, né, que é o que o momento pede. Como é que Sim, tá, como é que de tá esse proto- negócio agora até para as pessoas que trabalham um método também e estiverem ouvindo a gente saber um pouco assim, como é que está fazendo? Tu tá voltando a atender já? Então, eu tô atendendo muito devagar, assim, né? Mas com os protocolos, né? Que é máscara, eu uso máscara, o cliente também usa máscara, o álcool gel, de limpar tudo antes, mas assim, bem devagar, porque também
não é todo mundo que, mesmo usando todos esses protocolos, não é todo mundo que se sente seguro. Eu também demorei bastante para começar, mas agora eu já sinto que, assim, e foi o que a Kusum mesmo falou, né, a gente sentir que está pronto, que usando os protocolos a gente consegue atender, se sente seguro para atender quem nos procura, né? Eu não tenho, assim, feito nenhum tipo de propaganda, enfim, eu fico deixando mais livre para quem me procura, e aí, como eu te falei, usando os protocolos de máscara, o gel, fazendo toda a limpeza antes do cliente chegar, enfim, então, estou assim, nesse sentido. E foi o que a Kusum falou mesmo, né? Se você se sente seguro, vai de cada um. Certo. Me diz uma coisa aí, como é que tá as projeções aí de cursos do teu espaço, de vocês aí, porque eu sei que você tem uma parceria aí com seu marido, né? Ele toca lá Então, os instrumentos. Eu o tive até citar, o prazer de te acompanhar lá para comprar aquela cita para ele, não foi uma cita, né? não foi o citar, foi um estojo gigante, lembra? Foi o estojo, inclusive eu estava na casa da Kusum, que ela me convidou para passar uns dias lá na casa dela. Quando eu cheguei, ela não acreditou no tamanho do estojo que eu tinha comprado, né? Porque o citar, ele é um instrumento Ah, o muito case, né? Para botar ele dentro. pequeno, Nossa, é maior do exatamente. que o próprio, mas pelo menos era mais leve, né? Sim, daí eu usei como mala, lembra? Trouxe um Sim, monte de sim. coisa da Índia dentro do estojo, né? Do case. Então, é, a gente agora, esse tempo também, assim, o rádio ficou mais em São Paulo por conta da pandemia também. E, inclusive, ele tem uma ligação muito forte, assim, com a Kusum. Não sei se você... Não, a gente fez depois de 2011, que a gente esteve lá. O Raj, aqui em Floripa, ele sonhou com a Kusum e ele compôs uma música em sonho para Kusum. E aí, baseado na deusa Durga. Aí a gente batizou de Kusum Modak Touch. Então a gente também lançou né, logo depois nesse curso que a Kusum deu, foi em julho, acredito eu, né, julho de 2011. A gente lançou esse CD, né, que é o CD para a gente fazer a massagem. Então tem 1h10, Que e aí legal. dentro desse tempo, assim, tem uma música para Kusum, que é a Kusum Modak Touch. Então, esse CD, como a yoga massagem ayurvédica não é uma massagem relaxante, então a gente começa, assim, um pouquinho com ritmo, né, um pouquinho mais de ritmo no começo. E aí Sim, ele foi usando os instrumentos mais tranquilos, mais calmos, até chegar no relaxamento final, né, que são os 10 minutos finais de relaxamento. Então, o CD tem 1h10, que é justamente para a gente que usar numa legal. massagem. Agora, hoje em dia, ninguém mais usa CD, né? Tá Tem no inclusive no Spotify? Spotify. Tá no Spotify. Tá no Como Spotify. é o nome? Como Quem é que tá lá? tá ou pelo nome do Raj ou CD Solarion. David Solarion. Raj, ou Solarion pode com OM no final, né? OM no final, exatamente. Maravilha, eu Então, vou dar uma aí, olhada e vou ver até se dá para dar as aulas com ela ou até e aí quando assim, surgir a oportunidade de dar massagem novamente aí, tô deixando esse tempo passar, eu vou usar. Que então coisa boa. e é inclusive o Raj, né? A Kusum também, ela brinca, né, que ela conheceu o Raj antes de mim, que foi em 2005, quando ela veio para o Brasil e ela estava em São Paulo, daí eu fui encontrar com ela, fazer o curso com ela, e aí queriam alguém para tocar citar para ela, tipo assim, no final, só que eu, como já estava muito tempo em São Paulo, voltei para Floripa e indiquei sem conhecer o Raj para tocar para ela, então Que ela legal. brinca, né, que
eles se conheceram antes, né, de eu conhecer ele, né, que foi em 2005. Então eles têm uma história bem linda, assim, né? Ele tocou para ela também ao vivo, lá quando a gente lançou o CD, lá em 2011, né? Então foi muito lindo, assim, né? Ela fica completamente, assim, concentrada, né, para escutar ele, enfim. Gerli, conta um pouquinho, já que a yoga massagem ayurvédica é criação dela, né? Dos estudos, de tudo que ela desenvolveu. Conta um pouquinho do teu modo aí, um pouquinho assim, como é a história de Kusum, porque tem muita gente aqui ouvindo a gente falar Kusum, 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 mas não sabe ainda, né, nem imagina como é a história dessa mulher incrível. Eu cheguei aí com tu lá, acho que foi umas 2 ou 3 vezes, né? Aí foi até uma galera. Marília, né? Aquela nossa amiga daqui de Recife. Mas me diz uma coisa, conta um pouquinho aí a história dela, do início, como é que ela desenvolveu para as pessoas conhecerem um pouquinho. Então, inclusive tem um livro que é Yoga Massagem Ayurvédica, Transformação pelo Toque, que quem escreveu foi a Alda, inclusive também foi Eu lançado em tenho. 2011. Você tem, então. E Eu aí, comprei se alguém no quiser, ano que lançou, eu entrei em contato com ela, 2011, com a Audi 2011, e pedi Alda. logo. É muito legal aquele livro. Então, aí a Alda dá uma pequena introdução, né, da história da Kusum, né, como que ela começou, enfim. Então, ela sempre teve muitos problemas de coluna, então ela sentia bastante dor, enfim. Então, ela começou a fazer as práticas com o Iyengar, porque a yoga massagem ayurvédica, ela vem do método Iyengar, bem especificamente, né? Então, porque o Iyengar, ele usa suporte, um monte de coisa assim, né? Que é um trabalho mais terapêutico. Então, ela frequentou por 20 anos essas aulas do Iyengar. E junto com isso, ela tem um outro mestre, que é o Limai, que é quem passou para ela a parte da massagem ayurvédica. Então, ela ficou um tempo praticando com ele e tal, e ele depois passou para ela esse trabalho. E ela, daí juntou as duas coisas, e ela é uma pessoa muito simples, e ela mora em Puna, exatamente onde tem a comuna do Osho. Então, quem começou a levar para o mundo esse trabalho dela foram os discípulos do Osho, pelo fato de estarem na mesma cidade. E então, ela, assim, é uma pessoa muito simples, né, como eu te falei, e aí ela só atendia, não dava curso e tal, as pessoas começaram a pedir para ela ensinar, e aí foi isso, né, tipo, Brasil, o mundo inteiro, né, indo todo ano para a Índia para fazer os cursos com ela, e ela também indo para alguns países, principalmente para o Brasil. O Brasil, ela teve 3 vezes, né, para ensinar a massagem, né? Maravilha. Me diz uma coisa, ela ainda. Eu me lembro que a gente, quando foi visitar lá, ela servia sempre um chá, mas acompanhado de bolinhos e biscoitos incríveis. Eu Um vi que ela chai, gosta mesmo de servir, de receber lá na casa dela. É uma, sim. ela realmente é uma querida. Assim. Eu tive pouco contato, mas deu para sentir. Mas eu queria saber o seguinte: como é que anda a Cursum agora, Guilherme? Ela agora não, ela só dá os cursos, né? Ela não está mais Não, aplicando, né? Ela já está numa não. idadezinha. Não, ela inclusive nem os cursos ela não dá. Como eu te falei, em 2011 ela deu o último curso O último, oficial, desculpa. oficial pelo menos, né? Agora, a única forma de ver a Kusum trabalhando é ir para a Índia e, assim, fazer o curso com algum discípulo
dela que dá o curso lá, então ela de vez em quando faz uma participação especial, né? Então ela é o Eu me único referi mais ou modo. menos, eu imaginei mais ou menos isso, sabe? Não o curso, mas ela, sei lá, supervisionar, né? Ela faz assim uma participação especial. Ela participa uns 3 dias da abertura, dependendo, né, da época, se ela tá bem de saúde e tal, né, dependendo da disposição dela, então ela participa. E agora tem um espaço oficial que é o espaço de uma médica Ayurveda, então, doutora Sonali, então é um espaço longe assim, dá 1 hora de Pune, então é uma fazenda, é um lugar maravilhoso, e, inclusive, porque o sonho da Kusum era construir um espaço onde ela pudesse, assim, homenagear o pai e a mãe dela. Então, aí ela construiu esse espaço lá nessa fazenda, que é no espaço da doutora Sonali. Então, é lá que ela, digamos, participa de algum curso ou Que outro, mas, massa. assim, muito, de uma forma muito, assim, tranquila mesmo, né? Porque ela se aposentou mesmo, que ela fala, né? Então, em 2015, eu tive lá com ela de novo e tive a honra de ficar dela me convidar, enfim, de ficar na casa dela. E foi assim, 15 dias direto com ela, acordar com ela, fazer as práticas com ela. Nossa, foi um presente mesmo, né? De poder estar junto, não só com a terapia, né? Mas também, assim, de conhecer ela, estar junto com ela, assim, de ver assim, a pessoa iluminada que ela é, apesar de ser uma pessoa extremamente simples, né? Então, para mim foi um presente, assim, depois que participei de um curso lá, aí ela chamou para ficar na casa dela. Então, para mim foi um presente, né? Enfim, então foi. Maravilha. Gerli, a gente acabou falando de outras coisas, mas eu queria saber assim, como é que vocês estão aí para 2021, projeção de curso, para quem tá interessado, quem já até pensou em fazer o curso, ou quem vinha buscando esse ano e acaba tendo que adiar. 2021, vocês estão com alguma programação para o espaço de vocês aí de curso da Yoga Massagem? Então, a gente não tem muito como planejar nada, né, Fred? Não sei se você está vendo que Floripa, inclusive, agora está, assim, os casos de Covid estão avançando de novo, né? Então, assim, a gente não tem muito como planejar nada para 2021. Enquanto não tiver uma vacina, a gente não tem como Entendi. planejar muita coisa. Mas eu vou dando notícias lá pelo meu perfil, né, do Instagram, e vou tentar. Tem um curso que a gente está organizando em Sorocaba. Vamos ver como que agora em novembro, início de dezembro, vamos ver se como que vai estar lá essa questão né, do Covid, enfim, dos casos, se vai estar tranquilo. Então, eu vou aguardar, né? A gente não sabe o que vai acontecer, não depende da gente mesmo. É um momento meio complicado mesmo. Eu queria saber tua opinião. Então, a coisa realmente tá bem certa, né? Não tem como a gente tá. Eu também no meu Eu, trabalho do yoga, estou bem com o pé atrás, assim, na questão do que fazer o ano que vem. Eu já vinha sim, projetando vários encontros para esse ano, né? Esse ano eu ia focar bem nos workshops, nos encontros, e aí a gente teve que parar. Mas aí, o Gerli, mundo parou, né? O hã? mundo parou, né? O mundo parou, né? De Isso. uma certa Mas aí forma. falando de outro, porque a gente acabou fazendo outras coisas, né? Tentando, por exemplo, eu comecei a introduzir
mais no trabalho dos óleos essenciais mais a fundo. A gente que trabalha com a massagem sabe que já conhece e tal, mas eu comecei a pesquisar, estudar mais, estive até em Santa Catarina, mas era no norte, né? Não era em Florianópolis. Mas eu queria saber de Entendi. tudo. Tu imagina assim, sei lá, lançar algum livro, tu tem algum projeto de alguma coisa desse tipo? Tu tá pensando, tu, nesse período de pandemia, passou alguma coisa pela tua cabeça, porque tu já tá com muito tempo, né, Guilherme, de experiência, tu já vem levando uma coisa também pro lado de cá, do Brasil, do Ocidente, né? Tu Então, chegou a pensar em alguma coisa? eu tenho esse projeto de escrever um livro, mas, enfim, é algo que, assim, não comecei ainda, mas eu tenho esse projeto de contar um pouco sobre a minha trajetória mesmo, né? Então, mas é algo que ainda preciso amadurecer, enfim, então, mas eu tenho esse projeto de, de lançar um livro falando sobre a minha trajetória. Mas, enfim, vamos ver o que acontece, né? Porque é algo que é um desafio muito grande, assim, né? Então, vamos ver o E tu tá universo. pensando, como é que tu tem recebido alguma notícia sobre a Índia lá, se o país está aberto já para entrar novamente, se está fechado, tu está planejando ir lá, alguma coisa desse tipo? Então, eu tinha todo assim, um planejamento de ir esse ano, levar alguns alunos, inclusive para conhecer, né? Porque eu sempre falo para os meus alunos que para quem trabalha com a yoga massagem, é imprescindível conhecer a Kusum, saber de onde que surgiu esse trabalho, né? Quem que criou esse trabalho. Então, a gente tinha planejado tudo de ir esse ano para a Índia, mas infelizmente não deu. Então, assim, é impossível de saber, né? Inclusive, assim, dólar super alto, enfim, tudo dificultando assim uma viagem para a Índia nesse momento. Mas é algo que a gente vai ter que esperar e ver. Inclusive os cursos que teriam no início do ano lá na Índia, com certeza, assim, é um risco muito grande de expor a Kusum, assim, nesse momento, né? Então, é melhor. A Kusum é nosso tesouro, a gente tem que, assim, preservar e poupar ela né, de encontrar muita gente e tal. Eu não sei te dizer como que está a Índia nesse momento, mas eu sei que a Europa está fechando de novo. Londres está fechando, acho que essa semana. A Índia As exatamente notícias aí em Floripa, você está sinalizando algo desse tipo? de que exatamente? Não entendi. De voltar a ter uma situação um pouquinho mais fechada, porque eu vi que tinha muita gente já na rua, nas praias, né? Como é que tu tá vendo esse cenário aí em Sim, Floripa? então, assim, muitas pessoas na praia, muitas pessoas em lugares públicos, mas por isso que houve agora uma alta nos casos, né? Então, não dá, assim, não dá para liberar, foi liberado muito cedo, mas eu acredito que não é só Florianópolis, né? Acredito que o país inteiro. Eu evito um pouco de ficar vendo muito, porque, assim, senão a gente fica só nesse mundo do medo, porque eu acho que a gente, assim, fazendo a nossa parte, todos os protocolos, a gente acredito que a gente possa fazer alguma coisa, né? Como eu te falei, os atendimentos com máscara, enfim, então eu acredito que A gente tá perto das eleições, né? O pessoal tá segurando um pouquinho para não correr o risco na mente deles, né? Para as pessoas não irem para a rua, não evitar ter alguma coisa. Então,
politicamente também o negócio está meio complicado. Gerli, É, com certeza. me diz uma coisa. Então, quando você faz os cursos, né, mesmo que a gente agora esteja passando esse momento, mas eu espero que isso uma hora vai passar, né? Vai passar. Então, quando você, Com além dos certeza. teus cursos aí, você também leva grupo para a Índia, né? Tu já fez algum formato desse de fazer a formação aí das pessoas e levar essa galera para beber um pouquinho lá na fonte, para sentir lá bem de perto como é que é o negócio? Tu já fez algum formato assim? Já estava tudo certo, assim, com a Kusum, com a Sonali, e, assim, então a gente estava organizando um grupo para ir para eu dar o curso lá, e mas não, realmente não deu. Então, esperar para ver o que acontece, né? O Então, Solarion fica em Floripa mesmo. fica em Floripa, no Rio, no bairro Rio Vermelho. Fica um pouco afastado do centro, fica perto da praia, é uma praia de surf, você deve ter ouvido falar, né, do Moçambique. Então, e aqui, quando as pessoas vêm para cá, tem hospedagem, inclusive, assim, eu tenho dado mais imersões, que é justamente para as pessoas terem oportunidade de virem de outros lugares e poder vir e ficar. Então, tem uma estrutura, hospedagem, alimentação, além do curso, né? Isso é muito importante, né? Então eu tenho organizado nesse formato, justamente para as pessoas verem. E a Kusum fala mesmo que esse é o melhor formato. Claro que, assim, ela não é rígida em relação a isso, porque ela entende que cada país tem suas particularidades, né? Então, mas na Índia sempre foi imersão. Todas as vezes que eu fiz curso com ela, sempre foi imersão, porque é um trabalho que vai aprofundando dia a dia, então tem assim, é bem diferente, né? E a pessoa entra mesmo no, nessa transformação, porque se você dá um dia, tudo é válido, mas ela fala que esse é o melhor formato, né? De poder aprofundar mesmo, né? Não só a parte, digamos, da técnica, mas aprofundar com, né, a própria transformação, né? Porque a gente é a referência para trabalhar com o outro, né? Então, dar e receber todo dia, entrar nesse processo é bem importante, né? E ela fala sempre que esse é o formato ideal que ela quer, né? Outra coisa, tu acha que de 10 anos para cá as pessoas têm procurado mais a massagem? A gente sabe que o mundo está tendo uma mudança também positiva, né? As pessoas estão buscando práticas que levem a um certo autoconhecimento, busca da saúde e tal. No caso da YMA, tem crescido, Guilherme? Assim, estou falando antes do período agora da pandemia. Você sentiu que o Sim, pessoal vinha uma busca maior? sim, e principalmente no Brasil. No Brasil é onde se localiza a maior parte dos discípulos da Kusum. A gente vê que, inclusive pela internet, pela mídia social, né, que hoje em dia a gente pode divulgar mais. Quando eu conheci essa técnica 30 anos atrás, não tinha, a gente não tinha essa mídia, né, então hoje em dia é bem mais fácil e de Interessante esse dado viralizar. aí. Oi? Interessante ter esse dado aí do Brasil ser o país fora da Índia com maior, digamos, Discípulos. praticantes ou discípulos, né, ou pessoas que usam Discípulos. o método. Interessante isso aí. E ela tem uma ligação muito forte com a gente, com o Brasil. É bem. Tanto que ela veio 3 vezes para o Brasil, né? Então, assim, maior número de discípulos se encontram no Brasil. Tanto que o último curso que ela
foi em 2011 aqui no Brasil. Ela escolheu o Brasil para se despedir né, da técnica. Então, ela tem um carinho muito grande pela gente, né, pelos brasileiros. Até a gente brinca que ela foi brasileira numa outra encarnação, porque ela está sempre rodeada de brasileiro, né? Então, é bem interessante isso. E ela é muito E graças, simpática, né? Ela é bem extrovertida, né? Ela é bem para fora mesmo, bem aberta, né? ela é muito, assim, como é que, social, né? Sociável. Uma E, figura. e, mas ela é uma pessoa bem diferente, assim, quando ela está num curso e quando ela está, assim, Sim. no dia a dia, né? Então, quando ela está no curso, ela é uma pessoa assim muito exigente no sentido, e eu acho que tem que ser assim mesmo, né? O mestre, né? Porque ela é uma mestra, então, de passar esse conhecimento assim com todos os detalhes, com toda a seriedade, né? E é completamente diferente assim a dinâmica dos indianos e dos brasileiros, vamos dizer assim, né? Então, os indianos, eles têm uma coisa muito forte, assim, do respeito de mestre e discípulo. Então, a dinâmica é diferente do que a dinâmica do brasileiro, né? Eu só posso falar do brasileiro porque eu não conheço nenhum outro, assim, outra cultura. Então, eu falo do brasileiro em especial, né? Então, ela, assim, na Índia é uma outra dinâmica, a relação mestre-discípulo é uma outra dinâmica, é bem diferente do que a gente está acostumado aqui no Brasil. Ô, Gerli, e o formato do teu curso, para a galera conhecer aí, o formato do teu curso, é a primeira etapa, né, se é que pode ser chamado assim, antes de ir para a Índia, por exemplo. Essa primeira etapa no Brasil, esses cursos, qual é o formato, assim, é num retiro contínuo, é dividido em finais de semana por mês, como é que funciona? Então, é como eu estava te falando, eu tenho feito no formato a gente trabalha normalmente 10 dias, então eu tenho feito normalmente formato de 5 dias, digamos, no mês e 5 dias no próximo mês, né? Então, são 10 dias de 8 horas aula diária. Então, normalmente eu faço nesse formato, mas como te falei, Kusum também, ela não se importa que a gente faça em outro formato, só de final de semana, enfim. Então, ela fala que o ideal é o formato contínuo, inclusive de 10 dias seria o ideal, né? Lá na Índia, o formato é de 14 dias, pelo menos assim, os últimos encontros lá têm sido de 14 dias direto. Em Esse é Puna, o formato. Lá nessa fazenda da doutora Sonali. legal. Então, tem sido assim. Então, o teu formato sempre é 5 e 5. O pessoal faz esses dois, vamos dizer assim, desses dois módulos e depois tem a opção de ir para a Índia, né? Na verdade, a pessoa pode ir para a Índia independente de fazer o curso básico, porque lá também o curso é básico. Só que, assim, um curso só, ele te dá um começo, né? Então, assim, sempre é recomendado que a pessoa, se ela escolhe trabalhar com essa técnica, é importante reciclar, aprimorar. Eu sei o quanto é necessário isso, porque é um trabalho cheio de detalhes, então sempre é importante reciclar, voltar, fazer de novo, rever. Inclusive, a Custom sempre modificou o trabalho. Então, assim, você fazia um curso com ela no ano seguinte, o curso já era completamente diferente, as manobras já tinham uma outra dinâmica, né?
porque ela mesma vai refinando o trabalho, vai acrescentando e vai modificando. Então, assim, esse trabalho nunca ele estacionou, vamos dizer assim, né? Então, e é importante, assim, para todo praticante que ele, para usar, inclusive, o nome da Kusum, seja importante que ele tenha, que ele use o formato, né, o trabalho como ele realmente é, sem deturpação, sem modificação, porque a partir do momento que uma pessoa cria um trabalho, no caso a yoga massagem, ela tem um porquê, ela tem, né, todo como é que eu vou dizer assim, não é por acaso que é daquele formato, que é daquele jeito, que as manobras, que utilizam aquelas manobras, que aquelas manobras são assim, assado, enfim, exatamente como são, né? E o estudo Então, do Ayurveda, né, Gerli, que é tão importante, tá ali bem no coração dessa massagem, né? Isso é que é interessante pra caramba. E Pune é um centro, né? Eu fiquei impressionado lá. Todo canto que você passa tem o pessoal aplicando massagem, tem as farmácias ayurvedas lá, bem ayurvédicas, né? Com muita é, coisa legal. só que uma coisa assim que a gente dentro dessa terapia, né, que a pessoa prefere que a gente chame de terapia, a gente não tem a leitura dos doshas e tal, porque isso é mais específico dentro da medicina ayurveda. Então, a Kusum, ela traz exatamente a massagem tradicional ayurvédica e não os doshas, enfim, não tem um aprofundamento do trabalho, né? Mas ele é perfeito do jeito que é, né? Então, Até porque porque ele a é massagem completo. ela já trabalha energeticamente os pontos, né? Não precisa às vezes nem estar É, a própria pessoa que está recebendo, ela já é trabalhada dos pés à cabeça, né? sim, Os e a gente pontos trabalha muito energéticos automaticamente são trabalhados. então, a gente trabalha, como eu te falei, com o prana, então a gente trabalha com, é um tripé, na verdade, né? Então, é a circulação sanguínea, é respiração e prana. E a Kusum fala, quando você tem uma boa respiração e quando você tem uma boa circulação, você automaticamente tem prana circulando no teu corpo. Circulando. Então você tem saúde, né? Então parece uma coisa simples, mas não é. Como a gente, é a mesma coisa a gente dormir quando tem sono, a gente comer quando tem fome, a gente normalmente não faz isso, a gente não obedece o ciclo natural do corpo, né? Então, e por isso que eu falo, a maioria das pessoas respira muito pouco, né? O mínimo para sobreviver. E tanto que a gente na massagem trabalha muito a abertura da caixa torácica, muitas manobras de abertura da caixa torácica, justamente para melhorar a respiração, né? O prana que a gente ingere, né? Porque normalmente a gente respira muito pouco, é o mínimo para sobreviver e não é isso, né? A gente está aqui para ter mais qualidade de vida, né? Não é só respirar o mínimo necessário. E também a circulação sanguínea, quando a gente tem uma boa Que circulação melhora. sanguínea, a gente tem nutrientes no corpo da gente, os nutrientes necessários, e quando a gente não tem, a maioria não tem, então, por isso as doenças. E aí, tendo esses dois, a gente tem prana, e normalmente quando a gente tem uma tensão, um nó em alguma musculatura, é porque ali não tem o prana circulando, e por isso que a gente daí faz a massagem naquela região para que o prana volte a circular e que esse nó se desfaça, vamos dizer assim, né? Então, é nesse sentido, né? E sempre o retorno venoso que a gente faz. Então, vai fazendo a parte do aquecimento com as mãos e introduzindo os alongamentos, mas antes dos alongamentos a gente faz o trabalho com os pés,
que a gente até agora não falou disso, né? Que o diferencial dessa terapia, que além das mãos, a gente usa os pés. Então, os pés, eles aprofundam mais esse aquecimento para que a gente possa fazer as trações, os alongamentos, que são os asanas do Iyengar transformados em alongamentos, né? Então, é, é bem profundo mesmo, né? A parte dos pés eu acho que eu acredito que todo mundo, eu mesmo gosto mais de receber dessa parte aí, Mas tem algumas principalmente do pessoas que, toque. sim, Em- mas tem em- algumas pessoas que têm medo, não muitas, mas algumas pessoas às vezes pensam, você vai me machucar. Não, mas Chego com receio. é completamente seguro, porque a gente usa o banquinho, então tem um apoio, né? E a Kusum, ela criou esse trabalho muito, assim, de uma forma muito segura. Então, a gente tem esse apoio, né? E a Kusum sempre fala, se a pessoa tem medo, a gente vai aos poucos, né? Não pisa na primeira sessão, espera, inclusive se a pessoa tem algum problema crônico, a gente não pisa na primeira sessão. Então, ela fala que o corpo é igual uma flor, ele vai se abrindo pétala por pétala, né? Então, aos poucos, a gente não tem como curar numa única sessão, é um trabalho contínuo, o corpo vai aos poucos, e a gente tem que aprender também a respeitar o limite de cada um. Então, à medida que a pessoa vai confiando, a gente vai aprofundando, né? Então, e o corpo é um templo, né? A gente vai entrando, respeitando, e aos poucos vai aprofundando mesmo, né? Então, só quem experimentou sabe, porque é difícil, né, explicar muito sobre esse trabalho, porque é muito diferente de vivenciar. Só quem já experimentou sabe o quão profundo é, né? É verdade. É muito difícil alguém receber a massagem e não voltar, né? É assim, acho que nunca aconteceu. Acho que todo mundo que recebe esse método, ela acaba se relacionando com o corpo de uma forma diferente, que não é totalmente passivo, né? Respira Sim, bastante, se conecta sim. com os músculos, as articulações. Às vezes, até tem gente que sai da massagem algumas sessões depois, né, Guerra? Se eu estiver mentindo, se eu estiver errado, você diz. Às vezes a pessoa já sai da massagem e começa até a introduzir no yoga, né? Tipo assim, poxa, agora eu vou buscar um trabalho, vou manter minha massagem, mas vou buscar a coisa agora também de uma forma mais ativa, né? Então eu vi várias pessoas saírem das primeiras sessões da YMA e depois, poxa, Fred, estou começando a praticar, ou começou comigo mesmo. Isso aí aconteceu algumas vezes. Muito legal. Então, na verdade, assim, uma das primeiras coisas que a IMA faz, né, a yoga massagem, é dar consciência para as pessoas. Inclusive, às vezes, eu nem sabia que eu tinha tal dor, né? E com a massagem, a primeira coisa que a pessoa tem é esse autoconhecimento. Então, a partir do momento que começa a ter um autoconhecimento, começa a conhecer um pouco mais, vai sentindo a necessidade mesmo, né, e vai começando a se cuidar mais. Então, é muito legal, assim, eu já presenciei muitas sessões que a pessoa sai, assim, completamente encantada. E eu também vivenciei isso quando eu descobri, né? Parece assim que a gente é tocado num lugar que nunca foi tocado, descobre algo que é assim muito próprio desse trabalho. Inclusive a Kusum fala que a gente trabalha não só no corpo físico, a gente trabalha no As espiritual, emoções. enfim, nas emoções, e principalmente a Kusum fala que a gente trabalha na alma.
né? Então é algo muito assim ímpar, mas só experimentando para a gente vivenciar e ver o quanto é profundo mesmo, né? Que a gente pode falar, mas não, assim, tanto que nos cursos a gente não tem muita teoria, a teoria vai se dando na prática, né? Porque é, literalmente colocar a mão na massa, né? A mão e os pés nesse caso, né? Então a gente é muito dinâmico, né? O curso, a massagem, né? Então não tem muito assim como falar mesmo, né? A gente pode, É assim, incrível, é incrível. Só assim, só alguém recebendo para poder entender como é que funciona, né? Porque uma hora de é, massagem fluida, fluindo, né? A pessoa recebendo, respirando, a circulação melhorando, o toque, os sim, movimentos, é sim. incrível mesmo. E a pessoa depois descobrindo que ela precisa, né, se cuidar, buscar um yoga, buscar Vai outro despertando tipo uma de musculatura ali, vai despertando um ponto aqui, uma emoção que aflora, é uma maravilha sim, mesmo. Gerly, sim, é uma autodescoberta. total. Eu queria dizer para a galera que está assistindo aí, gente, se você nunca fez, procure. Qualquer coisa, entre em contato com a gente. O método é incrível. É uma experiência É se incrível precisar. receber. Eu Hã? conheço muita gente que trabalha com a IMA e qualquer coisa eu posso tentar buscar algum profissional que, né, não sei de que se, né, de algum lugar que cada um tá, enfim, porque tem gente trabalhando pelo Brasil inteiro, e não só no Brasil, né, mas principalmente no Brasil. Então, às vezes, num cantinho que a pessoa nem imagina que tem um profissional, com certeza, com certeza a gente encontra alguém, né? E Então, é Gerly, só vamos fazer ver se. contato. Desculpa. Vamos ver se depois que tudo isso passar, a gente dá um jeito de fazer alguma coisa aqui, né, em Recife, trazer aí essa tua experiência. Mas vamos aguardar um pouquinho, um momento isso aí vai passar. E aí a Com gente tenta fazer certeza, alguma coisa, já adiantando aí para a galera. com certeza, porque o que mais a Cussum espera é que a gente leve essas sementinhas para todos os lugares, né? Porque quanto mais as pessoas experimentam esse trabalho de autoconhecimento, mais as pessoas se melhoram as relações, melhoram o mundo, né? Transformam. Então, acredito que quando a gente se transforma, a gente transforma o entorno da gente, enfim. Então, eu acho que é tudo de bom, vamos dizer assim, né? Só ajuda em todos os sentidos. É isso, Gelli, exatamente. Gelli, querida, obrigado aí. Eu acho que já foi bem legal assim, a gente já esclareceu várias coisas. Eu queria te agradecer aí o convite e queria fazer aí o convite, outro convite para você, para quando tudo isso para passar, a gente fazer umas parcerias aí e, como eu falei, a gente fazer alguma coisa aqui na cidade do Recife, cidade do Frevo, cidade de Com muito certeza, carnaval, mas que tem com muita certeza, gente, assim já abraçando há muitos anos todas essas coisas maravilhosas aí do yoga, da massagem, tá bom? Eu queria desejar aí para você um ótimo final de semana. Amanhã já é sexta para vocês aí e te agradecer mais uma vez. Quando puder, a gente volta aí a conversar novamente, querida. Muito obrigado. eu que agradeço. E, enfim, como te falei, né? Se alguém precisar de recomendação em algum lugar, alguma cidade, é só falar com a gente. Estou à disposição. Tranquilo. Gente, é isso aí. Muito obrigado a todos que estiveram presentes. A gente volta na próxima semana. Papo de Yoga. Hoje foi com Gerli.
discípula de Kusum Modak. Se você ainda não conhece essa galera, pesquisa lá, entra lá no perfil de Gerli, ela faz uns cursos incríveis. Ela é uma discípula direto de Kusum. Kusum é outra figura incrível também. E é isso, gente. Um ótimo final de semana. A gente sempre procurando aqui nos debates levar alguma coisa legal aí para a galera, certo? Obrigado, gente. Valeu. Uma ótima noite. Um ótimo fim de semana. Gerli, até a próxima, querida. Um beijão. Grata, Fred. Obrigada. Até mais. Valeu Grande abraço. Tchau. para todos.